Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Rap Science, a unidade oeste aqui de São Paulo. Muito obrigada pela presença e participação de todos vocês no dia de hoje, que é o estudo Momento de Sabedoria, e o tema do dia de hoje é a maturidade do coração. O que seria essa maturidade e como que a gente faz para desenvolver esse coração maduro, esse coração que está em desenvolvimento constante, e dessa forma você fazendo esse desenvolvimento do seu coração, criando a maturidade, como a gente consegue resolver nossos problemas, mas principalmente conseguir viver de forma tranquila e com a paz interior, no nosso dia a dia. Ou seja, como que a gente consegue resolver nossos problemas, os problemas da nossa vida, do nosso cotidiano, fazendo crescer o nosso coração. Então esse vai ser o tema do dia de hoje. É um tema muito interessante e é importante colocá-los em prática, que vocês vão ver que ao colocar em prática, ao você colocar como objetivo fazer essa sua maturidade do coração, fazer o desenvolvimento, o quanto que você vai se desapegar dos sofrimentos, você vai se livrar das coisas que te trazem infelicidade, tristeza, rancor ou ressentimentos. Então é um tema muito interessante e muito propício para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, para dar início à atividade de hoje, vamos todos entoar oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a maturidade do coração e o que é, E assim a gente tentar resolver nossos problemas do dia a dia, fazendo crescer então o nosso coração, a nossa mente, ou aqui a nossa natureza divina. Então tem um exemplo muito legal que uma vez eu vi, acho que dá para ter um esclarecimento, como que funciona essa maturidade do coração. Então, por exemplo, uma pessoa que está no ensino fundamental, então eles fazem os exercícios. Mas aí, por exemplo, tem um exercício mais complexo, então tem uma certa dificuldade de estar resolvendo esse exercício, a pessoa que está no ensino fundamental. Agora, uma pessoa que já está no ensino médio,
ela consegue resolver facilmente esse exercício que uma pessoa que está no ensino fundamental tenha dificuldade. Então, que a gente possa também no nosso dia a dia, por exemplo, atingir como se fosse essa pessoa que está no ensino médio, que consegue resolver facilmente os exercícios, por exemplo, que uma pessoa que está no ensino fundamental tenha mais dificuldade, ou seja, conseguir resolver, superar, né, esses exercícios, esses problemas de uma forma mais tranquila, com mais sabedoria, e assim poder exercitar e fazer o crescimento e amadurecimento, né, do coração e da mente. E resolver as questões por meio, né, desse crescimento, amadurecimento do nosso coração, ele vai ajudar muito no seu aprimoramento espiritual, ajuda bastante na nossa elevação da nossa espiritualidade, da nossa iluminação. E o quanto que a gente puder amadurecer o nosso coração, ele amplia o nosso sentimento de amor, ajuda no desenvolvimento da tolerância perante as pessoas, ou seja, faz com que realmente a nossa mente se abra mais, a gente se conscientize mais em relação às outras pessoas, né? Isso traz traz um aperfeiçoamento da nossa personalidade e do nosso caráter. Então vamos lá, de que forma a gente consegue, né? Podemos fazer o nosso coração crescer no dia a dia. Primeiro ponto que o mestre Ryoka fala, o primeiro passo que é muito importante, é não ficar pensando muito em si mesmo. Ou seja, quando a pessoa fica pensando o dia inteiro só nela mesma, então isso não permite que a pessoa consiga ter o crescimento do coração dela. Então, sabe aquela pessoa que sempre fica pensando, eu fiz isso, eu penso dessa forma, fica sempre no eu. Ou seja, fica só pensando em si mesmo. E essa postura, ela não traz o amadurecimento porque acaba criando um mecanismo de autoproteção. Então, essa autoproteção também impede, limita, né, da gente poder ter esse crescimento do nosso coração, desse desenvolvimento, né, do nosso interior, e assim a gente não consegue o quê? Ter o amadurecimento nosso interior. Então, o mestre Ryoka fala, né, ao invés de ficar falando, eu penso assim, eu vejo desta forma, às vezes trocar o sujeito da frase, por exemplo, colocar assim, fulano pensa desta forma, né? Ciclano tem este ponto de vista. Então, pensando dessa maneira, ele acaba tirando, ou faz com que a gente elimine, né, o foco do eu, e assim a gente pode ter ideias, né? A gente consegue ter esse crescimento de tal pessoa pensa dessa outra forma. E isso vai ajudando no nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual, né? O segundo ponto que é importante, que é uma consequência desse primeiro passo, é a gente poder aceitar, né, que existem valores diferentes do que a gente acredita, aceitar que tem pessoas que pensam e opinam de forma diferente que as nossas, ou seja, admitir que existem outros pontos de vista de um determinado assunto, por exemplo, né, ou de uma determinada situação. Então, admitir e aceitar que existem pessoas que pensam diferentes que a gente, que tem pontos de vista diferentes que o nosso. Isso contribui para o crescimento e amadurecimento do nosso coração. Terceiro ponto, muito importante, esse eu acho que é o ponto-chave para a gente poder ter esse crescimento e realmente se livrar e desapegar dos sofrimentos, né, do nosso coração, é adquirir realmente um coração que consiga perdoar, ou seja, manifestar o perdão dentro da gente. Que não tem como na nossa vida. A gente acaba deparando com pessoas que acabam prejudicaram a gente, ou acabou deixando a gente chateado, ou acabou fazendo com que a gente sofra, enfim, isso é inevitável. A gente acaba cruzando, né, com esse tipo de pessoas, até fica um longo tempo de pessoas que te fazem sofrer ou que te deixam muito infelizes. Mas a gente não pode ficar culpando ou jogando essa culpa o resto da vida, né? Ou seja, a gente não pode ficar com esse ressentimento, esse rancor por muito tempo, porque isso faz com que a gente não fique feliz, né? Pode ver, se a gente fica sempre toda hora, constantemente culpando a outra pessoa por conta, né, da nossa infelicidade ou que te deixou chateado, isso e faz com que você percebe que o seu coração fica preso,
né? Você não consegue ser feliz, sabe? Ficar culpando, você carregando por muito tempo essa mágoa é algo que te impede do seu crescimento. E não só impede o seu crescimento, mas impede de você ser feliz, impede de você estar aberto às novas experiências, enfim. Então, por mais que a pessoa te fez um mal, por mais que a pessoa fez você perder seu tempo, enfim, tem uma hora que a gente tem que esquecer e em algum momento a gente tem que perdoar essa pessoa, né? Perdoar toda essa situação. E também perdoar a si mesmo, né? Porque isso vai ser uma libertação. Que quando a gente consegue perdoar de fato a pessoa ou alguma situação, perdoar a si mesmo, pode ver que você desapega daquele sofrimento, você desapega daquela situação e realmente você consegue entrar na serenidade, na paz interior, você adentra no mundo da tranquilidade. Quando realmente a gente consegue perdoar, porque a gente desapega, tipo, tira aquela prisão que o nosso coração acaba ficando, né? E assim a gente entra nesse mundo da tranquilidade, nesse mundo da paz interior, né? Da serenidade, da coisa boa mesmo, né? Porque não tem jeito, por exemplo, não existe um relacionamento, por exemplo, de casais que seja igual um conto de fadas, né? Então, sempre vai ter algum atrito, sempre a gente vai passar por problemas, mas ao conseguir, por exemplo, né, o casal conseguir superar esse problema, a alegria que vem ao conseguir superar isso daí é muito maior, não é verdade? E o mestre também fala, né, que quando o casal consegue superar o problema, consegue, né, resolver algum atrito que tem, muitas vezes a questão do perdão, ele tá ali relacionado. Então, quando consegue fazer, o perdão consegue se manifestar nessa situação, que aí a solução, o problema, ele consegue se resolver. Isso também não é só no relacionamento entre casais, né? Relacionamentos em gerais, quando tem esse atrito, né, entre as pessoas, então, o que acontece? Quando um dos lados consegue não, perdoa de fato, pode ver que a situação ela se resolve, aí a pessoa para de alimentar aquele rancor e ela não continua tendo aquele ressentimento, não fica aquele sofrimento, porque a gente sabe que esses sentimentos de rancor, né, sentimentos de ódio, sabe, ressentimento, por muito tempo acaba fazendo com que a pessoa adoeça. Então, relacionamentos que tem conflitos de relacionamentos, se a gente não resolve logo, isso pode gerar doenças, né, para pessoas. Ou seja, os relacionamentos conflitantes normalmente acaba gerando doença. Por quê? Porque deixa o nosso interior muito tenso, a gente fica com o coração estressado, né? A gente parece que o coração da gente, nosso interior fica até deformado por conta desses relacionamentos conflitantes. Por isso que a gente tem que resolver, tentar se esforçar em resolver o mais rápido possível para voltar à nossa natureza divina no lugar, né? Fazendo com que nosso coração retorne o seu estado original, que é o estado de tranquilidade, de paz e serenidade. Porque essas coisas negativas, sabe? Ódio, ressentimento, rancor. Imagina que, por exemplo, nosso coração ele é bem redondo, né? Então é algo perfeito, né? A nossa natureza divina. Então quando vem esse sentimento, parece que ele começa a deformar, ele não fica no formato natural dele, no formato original. Então a gente precisa eliminar essas energias que acabam deformando o nosso interior. E a energia, o que a gente faz para eliminar essas energias negativas é a prática do perdão. Isso vai ajudar, ajuda e resolve, né, a gente voltar ao nosso estado original. E um outro ponto de vista que a gente tem que ter do nosso dia a dia, ou dos problemas que a gente passa, das dificuldades que nós passamos, é que todas as experiências ruins, elas são o quê? Como ferramentas para o seu aprimoramento. Elas são ferramentas para amadurecer o nosso coração. Às vezes é muito difícil, né, a gente aceitar isso, a gente conseguir colocar esse ponto de vista ou esse pensamento ou encarar dessa forma as situações, né? Porque às vezes a gente passa por algumas dificuldades, umas situações tão difíceis que é complicado, né? A gente olhar aquela situação e realmente
utilizar isso, encarar isso como uma ferramenta, algo que vai ajudar no seu amadurecimento. Só que essa é a realidade, é algo que a gente tem que colocar em prática e utilizar mesmo essas situações, né? Para utilizar essas situações, esforçar para que essas situações contribuam para o seu amadurecimento. Porque o coração da gente é algo muito místico, né? Então, se você coloca em prática as palavras, você coloca em ações coisas corretas, o coração naturalmente vai seguir isso daí. Então, por exemplo, você não gosta de... está muito chateado com uma determinada pessoa, vamos supor, né? Só que em palavras, você começa a elogiar a pessoa. Em comportamentos, você busca realmente olhar os pontos positivos da pessoa, sabe? As qualidades, que todo mundo tem os seus defeitos, mas também tem suas qualidades. Então, quando você começa a colocar isso em palavras, você coloca em ações para observar o ponto, as qualidades da pessoa, o ponto positivo, você vai ver que o coração naturalmente vai agir dessa forma e até você vai ver aquela pessoa que você não era muito chegada, você acaba até tendo um bom relacionamento com elas. Então o coração realmente é algo místico. Então você se esforçando de utilizar essas situações de uma forma para o seu aprimoramento, para o seu amadurecimento, ou seja, amadurecer o nosso coração, é a gente reconhecer mesmo que uma outra pessoa que mesmo que deixou você chateada, ela também tem coisas boas dentro dela. Então você reconhecer, você enxergar isso daí é um passo, né, para o seu desenvolvimento, um passo que você está dando decorrente ao amadurecimento, né, do seu coração. A prática de meditação, junto com os estudos da verdade que vocês fazem no seu dia a dia, ajuda muito também a amadurecer nosso coração. Por quê? Porque através da meditação a gente consegue receber as inspirações do mundo celestial, principalmente do seu anjo da guarda, e aliado aos estudos que você faz da verdade, nesses estudos que a gente aprende aqui na Happy Science, ajuda que você receber cada vez mais inspirações para contribuir, ajudar, né, na maturidade do seu coração. E a gente percebe que realmente o perdão, a gente conseguir executar esse ato de perdoar, é uma condição para a gente ser feliz, né? Porque quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, alguma situação, até mesmo perdoar a si mesmo, pode ver que a gente fica muito preso, né? Parece que a gente fica aprisionado no sofrimento, na tristeza, né? Na infelicidade. Mas quando a gente coloca o perdão em ação, você vê que realmente você se liberta desses sentimentos, desses pensamentos que não está trazendo essa felicidade para você. Então, o perdão é algo que é uma condição realmente do ser humano conseguir atingir a felicidade, principalmente na tranquilidade no seu interior. Mesmo que a pessoa fez alguma coisa que você não gostou, que te deixou muito chateado, a gente não pode perdoar o ato, se o ato não estiver de acordo com os ensinamentos, realmente o ato estiver incorreto, né? A gente não pode perdoar o ato em si, mas a gente tem que enxergar e aceitar a pessoa, porque a pessoa também, ela tem a natureza divina dela, assim como nós temos. Então, às vezes ela tem os comportamentos errôneos que não estão de acordo com a verdade, então esses comportamentos errôneos realmente está errado. Mas está errado a gente não aceitar a pessoa de vez, né? A pessoa fez coisa errada, ok, mas a gente tem que saber separar o ato da pessoa, né? E na vida, você vai ver, tem pessoas que não vão fazer as coisas do jeito que a gente esperava, a gente tem alguma expectativa em relação à pessoa e não foi bem isso daí, acontece isso diversas vezes. Então, por isso que a gente saber perdoar, aceitar as pessoas, aceitar que tem opiniões diferentes que a nossa é importante, porque cada um de nós tem o diamante bruto, né, que seria aqui a nossa essência. E a gente está aqui para lapidar, não é? Para deixar a nossa natureza divina mais brilhante, amadurecer eles, desenvolver o nosso interior. A gente está nessa busca, a gente está nesse trabalho aqui, né? Só que cada um aprimora, desenvolve de forma diferente. Então, por isso que pensa ou tem opiniões diferentes que a nossa. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, ou seja, começa a enxergar realmente, eu, por exemplo, faço um aprimoramento
né, diferente de vocês. Então, a forma como eu faço meus aprimoramentos, né, a forma como eu vou, sei lá, tentando me esforçar no meu dia a dia, pode ser diferente de vocês. Então, por ser diferente, às vezes eu acabo tendo outros tipos de experiências que me permite ter uma outra forma de enxergar uma situação, ela me permite adquirir uma sabedoria diferente da de vocês. Né? Então, por essa diversidade de formas de fazer o aprimoramento, desenvolvimento, de esforço, que acaba surgindo opiniões, ideias, pensamentos diferentes um dos outros. E quando são jeitos de lapidar esse diamante bruto diferente, né? E quando a gente começa a perceber e aceitar e despertar para essa situação, então você vê que te dá um alívio. Você fala, entendi, então fulano pensa dessa forma porque ela cresceu desse jeito, ela aprimorou dessa forma, lapidou o seu diamante dessa forma, lapidou, né, o seu interior dessa forma, por isso que ela pensa dessa forma. Pode ver que quando a gente começa a compreender de fato o pensamento, os pontos de vista de cada um, te dá até um alívio, mas entendi, você vê que você fica tranquilo. Por isso que compreender os outros é a mesma coisa que amar. E quanto mais a gente ama de verdade, pode ver que te traz esse bem-estar. Então a gente até consegue ver que se você é feliz hoje, de fato, né, você está feliz no presente, então você consegue enxergar que as sementes do passado que permitiram você estar nesse estado de felicidade agora, porque graças aos fatos do passado, né, as sementes do passado, que fez com que você esteja colhendo, né, a felicidade agora no momento presente. E no nosso sutra, aqui as palavras da verdade proferidas por Buda, não tem uma parte que fala assim, tenha para com os outros compreensão e faça conta a si mesmo reflexão. Então é isso, a gente compreender as outras pessoas e fazer reflexão em relação aos nossos comportamentos e aos nossos pensamentos, né? Porque essa parte, sabe, de você compreender o outro, de você ver que cada um lapida de forma diferente e assim tem pensamento diferente, eu acho que faz a gente fazer uma reflexão, sabe, de forma como a gente encara o mundo, de como a gente encara as pessoas. Porque quando a gente consegue olhar as pessoas dessa forma, a gente até consegue, puxa vida, como meu pensamento estava limitado, né? Ou como que o meu ponto de vista estava só de um jeito, consegui, né, aumentar o meu nível de consciência, ou aumentar ter mais flexibilidade em relação aos pensamentos. Então, eu acho que ver o outro, conviver com as pessoas permite, e quando a gente consegue ter essa compreensão, então permite a gente poder fazer essa reflexão mais profunda sobre nós mesmos, sobre como a gente enxerga o outro, o quanto que a gente está conseguindo compreender a outra pessoa, né? Ter tolerância em relação às outras pessoas, né? O quanto que a gente está, às vezes o nosso pensamento estava muito estreito. Então agora a gente vai fazer uma pequena prática de meditação reflexiva relacionada a esse trechinho que tem do Sutra, né? Então a gente vai refletir sobre essas duas frases, tenha para com os outros compreensão e faça conta a si mesmo reflexão. Então vamos aplicar para nós mesmos esse trechinho. Então vamos tirar uns 3 minutinhos para a gente poder refletir e contemplar sobre esse trecho. Eu vou pedir para que vocês sentem, né, com a coluna reta, deixar uma postura bem confortável, que não tire o foco de vocês. Se quiser mexer um pouquinho o pescoço, os ombros, né, para eliminar qualquer incômodo físico, pode estar fazendo, estou mexendo um pouquinho assim, né? Então vamos sentar com a coluna reta, colocar as palmas das mãos voltadas para cima, podem estar cerrando os olhos suavemente. E agora vamos entrar para a prática da meditação reflexiva. Então vamos estar preparando. Faça um pouco de respiração profunda, inspirando ar pelo nariz. Leve esse ar até o baixo ventre e solte esse ar suavemente pela boca. Inspire o ar pelo nariz.
Leve esse ar até o baixo ventre e solte esse ar suavemente pela boca. Pode estar retornando à respiração normal. Agora com o coração de vocês tranquilo, sereno, vamos aplicar a parte do Sutra para a gente fazer a reflexão e contemplar como que está a nossa forma de ver, a forma de compreender as outras pessoas. Então vamos refletir. Tenham para com os outros compreensão e quanto a si mesmos, reflitam sobre suas ações. Vamos refletir. Pela qual vocês devem compreender os outros e quanto a si mesmos devem refletir sobre suas ações. Podem estar retornando este recinto. E aí, como que foi, pessoal? Conseguiram fazer uma reflexão? Conseguiram perceber quanto que vocês estão conseguindo compreender os outros e fazer reflexão sobre você mesmo? Espero que sim. Vocês percebem que esse sutra, né, que a gente sempre entrou, as palavras da verdade preferidas por Buda, cada linha a gente pode fazer reflexão, né? Cada linha seria como se fosse um tema para a gente poder contemplar, né? E refletir dessa maneira, poder ter um crescimento nosso interior.
Aqui na Rap Science, o mestre Ryu Hokawa, ele publica né, vários livros, e esses livros, esses ensinamentos contidos nessas publicações são tudo o quê? Para auxiliar, para ajudar a gente fazer a reflexão em qualquer tipo de situação, tal. Então, ele fornece esses ensinamentos para que a gente tenha essa possibilidade de refletir, e ao fazer essa reflexão a gente possa ter esse amadurecimento nosso, né, no nosso coração, que a gente possa ter esse crescimento interior, possa desenvolver mesmo, né, o nosso espírito, desenvolver a nossa mentalidade, poder aumentar a nossa consciência. Só que às vezes a gente tem a mania, né, ou a tendência de utilizar esses ensinamentos para tentar mudar outra pessoa. Mas isso daí não vai funcionar, a gente não vai conseguir mudar a outra pessoa. Então a gente vai ficar no constante sofrimento. A gente tem que pegar esses ensinamentos para mudar a nós mesmos, ou seja, a gente mudar o nosso interior, mudar a nossa forma de encarar as coisas, a gente desapegar do sofrimento, sabe? Eliminar aquela... A gente às vezes fica muito preso às coisas que aconteceram no passado, não quero perdoar, ai que isso, fica colocando a culpa em fulano, coloca a culpa no ambiente, isso deixa a gente encarcerado, não deixa o nosso coração livre, a gente não consegue ser feliz. Então esses ensinamentos que o mestre Ryu Hokawa propaga são exatamente para a gente se livrar, desapegar, né, desse sofrimento, se livrar dessas vamos dizer, essas imagens ou o passado, né, que muitas vezes fica prendendo a gente, não deixa a gente viver o nosso presente, o nosso dia a dia de forma alegre, de forma positiva, fazer o que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente fica muito preso ao passado, às coisas, e isso acaba se tornando uma prisão, né, para nós. Tem até um exemplo para vocês terem uma ideia como que os ensinamentos permitem qualquer pessoa fazer reflexão e poder mudar, independente da condição, da posição, né, que ele está. E às vezes a gente tem essa mania de pegar esse ensinamento e tentar mudar outra pessoa. Então tem um exemplo assim, tem ensinamentos do mestre Hokawa, por exemplo, na parte de trabalho, de gestão, que fala que realmente o presidente de uma empresa, né, o responsável, ele tem que assumir a responsabilidade, então, da empresa, das coisas. Por exemplo, se a empresa não está indo muito bem, isso é responsabilidade do presidente. Então, ele tem que fazer reflexão para ver por que está acontecendo isso. Mas, ao mesmo tempo, o mestre Hokawa tem um ensinamento também que fala assim, por exemplo, a gente na posição de funcionários, vamos supor, se o seu presidente não está conseguindo, se a empresa não está indo muito bem, sabe, se os negócios, é porque vocês, funcionários, muitas vezes não estão passando as informações corretas para o seu superior, não está passando as informações importantes para que seu superior possa ter as melhores decisões, sabe? As melhores, ter um apanhado geral para poder decidir melhor, poder planejar melhor. Então você vê que é a mesma situação, só que são dois ensinamentos para cada pessoa de posições diferentes poderem fazer a sua reflexão, fazer a sua mudança e assim poder o quê? Trazer felicidade para mais pessoas. Só que às vezes a gente tem a mania de falar assim, eu como sou funcionário, eu olho o ensinamento, a responsabilidade do presidente, se a empresa não tá vendo? Aqui, ó, tá no ensinamento. Ou o presidente também pode olhar, tá vendo? É porque os funcionários me passam informações corretas ou informações importantes, por isso que a empresa está indo mal. Mas se fica nessa de ficar um jogando pro outro, você vê que ficam presos, é um sofrimento, e ninguém consegue ser feliz, e principalmente ninguém consegue amadurecer o seu coração. Então por isso que a gente tem que pegar os ensinamentos que a gente aprende, que a gente colocar em prática para nós, para a gente amadurecer e o nosso amadurecimento permitir a sua felicidade, que você entre no mundo da tranquilidade, sabe? Que você realmente, através desse amadurecimento, você melhore o seu caráter, desenvolva, sabe, que a sua personalidade, suas habilidades fiquem cada vez melhores, e isso poder contribuir ali para o seu exterior, contribuir para as pessoas, enfim, né, trazer desenvolvimento ou para o seu trabalho, para a sua família, para a sociedade, enfim, que realmente esse dom que a gente recebeu e esse crescimento possa ter uma contribuição boa e positiva, né, relevante para o mundo. E assim o mestre Hokawa fala, né, todo mundo tem o direito e o dever de ser feliz. Então, você tem o direito e o dever de ser feliz. Então, eu também tenho, todos têm, e a gente não tem o direito de fazer a outra pessoa infeliz. A gente não tem o direito
de deixar a outra pessoa infeliz. Então a gente tem que sempre estar fazendo reflexão do que a gente está fazendo. Por isso que é compreender os outros e refletir sobre as nossas ações. E perdoar os erros dos outros é perdoar a si mesmo também. Assim como, se a gente ficar todo o tempo atacando as outras pessoas, sabe? Criticando, ficar lá apontando sempre as outras pessoas, mas a gente acaba esquecendo que a gente também acaba cometendo erros, pode ser que a gente também deixou alguma pessoa chateada. Então, dessa forma, a reflexão é importante. Em vez de ficar só atacando, né, olhando o que está para fora, vamos parar um pouquinho e olhar aqui dentro. Assim como as outras pessoas também erram, nós também erramos, a gente também acaba cometendo alguns equívocos que a gente às vezes nem percebe, né? Se a gente não perdoar os erros das outras pessoas, a gente não consegue perdoar a si mesmo e assim a gente não consegue o quê? Ser feliz. Então, a premissa, o ponto importante é aceitar as outras pessoas. Então, para amadurecer o nosso coração, primeiro parar de ficar só pensando em si mesmo, né? Ficar só eu, não sei o quê. Parar. Esse é o primeiro ponto. Tirar o foco de você e começar a olhar mais para as outras pessoas. Segundo ponto, aceitar, né, que existe outros tipos de pensamentos, pontos de vista diferentes, ideias diferentes da nossa. Aceitar essa realidade. E o terceiro ponto é aprender a perdoar as pessoas, né? Não só as pessoas, a perdoar a si mesmo. Então, esses três passos, você vê que você consegue amadurecer o seu coração, a gente consegue ter, né, uma maturidade nossa espiritual, uma maturidade assim, do nosso interior, porque a gente compreende mais as pessoas, consegue tolerar mais as pessoas. Então isso traz esse crescimento nosso espiritual, tá joia? A gente vai estar encerrando o momento de sabedoria do dia de hoje. Muito obrigada pela presença e a participação de todos vocês. Espero que o ensinamento do dia de hoje tenha agregado um valor para você, que tenha sido importante e que tenha sido útil para vocês, tá joia? Então, muito obrigada sempre. Eu espero vocês, então, amanhã às 9 horas para a oração da manhã. Muito obrigada, uma excelente noite e bom descanso para todos.